Fala, fala família! Estamos começando, startando em todas as redes. Hoje no YouTube também, cara. Que legal! Estamos aqui no YouTube e começando a nossa live. Vamos lá, família. Deixa eu ver deixa eu colocar aqui no YouTube rapidinho, que não está funcionando, cara. Vamos lá. Vamos lá, começando a nossa live de hoje, eu quero agradecer a todos já pela presença, né, pessoal? Terceira live, startando no digital. A história toda começou com um prêmio que a gente ganhou lá em São Paulo. Ainda vou tentar conectar no YouTube aqui, não sei se vai dar certo, estou sozinho, mas vai dar certo. Então a ideia foi o quê? Que nós começamos a nossa empresa foi indicada como melhor empresa de segurança do trabalho em uma das áreas que a gente atua, que é a segurança do trabalho. De lá nós conectamos com todas essas empresas que fazem a plataforma de lançamento, que é do grupo lá do Pablo Marçal, e de lá para cá a história começou e não parou mais. E aí a gente começou a trabalhar a questão de a gente se lançar no digital ou lançar um produto digital. E a história primeira coisa que a gente precisa fazer, criar um conteúdo onde a galera pode acessar. Essa galera vai gerar uma audiência e essa audiência então se torna as pessoas que conectaram com você. E eu queria compartilhar algumas coisas com vocês disso daí no dia de hoje. Por exemplo, uma das coisas que a gente fala sempre aqui na empresa é o seguinte: profissional bom custa caro. Profissional bom custa caro. Por que eu quero falar isso? Porque aquele camarada que ele é bom no que faz, que ele sabe o que está fazendo e que ele tem competência naquilo que ele faz, ele merece ganhar bem. Não é só porque é uma retenção de talentos, mas é porque ele é bom naquilo que ele faz. E às vezes tem uma frase que diz assim, ninguém é insubstituível. Cara, tem pessoas que passam pela nossa vida, que passam pela nossa empresa, que você não consegue mais realocar uma pessoa naquele mesmo nível que a pessoa anterior estava. Às vezes muitas empresas elas têm profissionais dentro do quadro de trabalhadores dela que por um determinado tempo esse cara ficou lá, transformou toda aquela gestão. Quando ele sai de dentro daquela empresa, ele é substituído por outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas, e quando ele está lá, aquele departamento nunca mais volta no nível que era. O que a empresa tem que fazer? Demitir aquela equipe interna e contratar uma equipe de fora. Quer ver um exemplo? Nós tivemos um cliente que tinha um advogado que cuidava do setor jurídico dele. Esse advogado saiu do setor jurídico e foi substituído por outras equipes. Com o passar do tempo, a empresa nunca mais incrementou uma advocacia interna dela no nível que ela tinha anteriormente. O que aconteceu? Eles tiveram que contratar uma advocacia, uma empresa terceirizada que aquele funcionário que saiu trabalhava. Então veja só o nível de como é importante você ser um bom funcionário. Você sendo um bom funcionário é como o sal. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. O sal só é percebido quando ele faz falta. Se liga comigo aqui. Você vai comer uma comida em sonsa, tá? Você vai sentir falta do sal. Mas se tiver sal demais, você também se incomoda com o sal. Então um bom profissional é como o sal. Ele só faz falta quando ele falta. Você só sente ele ou quando ele está demais ou quando ele falta. Então um bom profissional ele está sempre executando um bom trabalho, e quando ele sai da empresa ou quando ele não está mais lá, meu irmão, esse cara faz falta. Você precisa trazer ele para o quadro de novo. Uma outra situação que a gente deve fazer para o bom profissional, para ele poder crescer, para ele poder desenvolver, ele precisa hospedar dentro dele a prosperidade. Cara, não tem como você ser um bom funcionário se você não está comprometido com a situação que você está envolvido. Eu ainda hoje tive uma reunião de manhã com o pessoal de São Paulo e eu contei a história do ovo, do porco e da galinha no café da manhã. A galinha estava envolvida com o café da manhã, ela só precisava colocar o ovo. O porco teve que morrer para gerar o bacon para aquele café da manhã. Então, o bom profissional ele está comprometido com aquilo que ele faz. Ele tem que estar disposto a pagar o preço para poder obter a prosperidade. Muitas vezes o que a gente quer é o resultado sem estar totalmente comprometido com a empresa. Não tem como. O bom profissional é como o sal, ele só é sentido se está demais, ou ele só é sentido se falta o sal na comida. Então ele precisa estar no ponto certo, realizando exatamente a atividade para que ele foi contratado. A outra coisa, ele precisa hospedar, o bom profissional precisa hospedar dentro dele a prosperidade. É impossível você prosperar se dentro de você não houver uma semente de prosperidade. Por quê? Porque ou você vai ser sempre vítima,
ou você vai estar sempre culpando os outros. Cara, não consegui fazer porque lá na empresa que eu trabalhei o cara me perseguiu. Um dia nós estávamos numa reunião lá no Legendários e o cara falou, já é a minha 9ª empresa. E a 9ª empresa que eu vou, toda a vida eu sou perseguido. Aí o cara que estava palestrando falou assim, ó, quem aqui dentro é proprietário de empresa? A maioria da galera levantou a mão ali. Ele disse, você como proprietário de empresa ou gerente de empresa, você vai perseguir um bom funcionário? Ah, e ele é tão bom funcionário que eu vou demitir ele, eu vou perseguir ele, eu vou massacrar ele. Não, cara, você é que está sendo o problema naquele lugar. Muitas vezes você não está hospedando dentro de você a semente da prosperidade, de você plantar aquela semente dentro de você e você ser um canal para que ela floresça. Nenhuma empresa vai perseguir um bom funcionário, nenhuma empresa vai maltratar um cara que está gerando lucro para ela, não existe isso. Então a gente precisa ser hospedeiros da prosperidade dentro de nós. Se eu sou um hospedeiro de prosperidade dentro de nós, cara, automaticamente eu consigo transmitir o que eu carrego dentro de mim aonde eu for. Seja eu proprietário, seja eu funcionário, seja eu cooperador da obra, não interessa. Uma das coisas importantes que a gente deve também entender é que dentro da empresa nós somos cooperadores para o sucesso de todos. Se a gente é cooperador é porque existe um operador, alguém que está operando aquele equipamento. A gente coopera como um todo para que aquilo aconteça. Porque a mente da pessoa próspera, ela sempre pensa no coletivo. Eu nunca penso em prosperar sozinho. Como posso eu estar bem de vida, prosperando, crescendo, voando, e as pessoas que estão ao meu redor passando fome, morando mal, passando necessidade? Não tem como. A prosperidade sempre opera na pessoa que pensa no coletivo. Eu sou sempre um cooperador do operador. A prosperidade é a operadora. Quando eu tenho a minha mente focada que eu vou ser uma pessoa próspera, é ela que começa a comandar as ações que eu tenho. Eu não faço mais as coisas porque eu tenho prazer. Eu antes de começar a fazer live, a minha pergunta era, vale a pena eu me expor, pegar o meu horário, que eu já estou em casa com os meus filhos, com a minha família, e parar para começar a dar aulinha para os outros? Vale a pena isso? Sendo que eu não preciso fazer isso? Cara, eu preciso sempre prosperar as pessoas que estão ao meu lado, ao meu redor. É por isso que eu começo a distribuir sementes daquelas coisas que eu já carrego. Então, a prosperidade, ela sempre está no modo coletivo. Se a prosperidade tua está sendo só individual e as pessoas que estão do seu lado elas não estão ganhando nada com isso, uma hora isso pode desconstruir. Por quê? Porque você não tem ninguém fazendo fundamento para isso, é só você. Cara, e para você nascer, você precisou de 2 pessoas, pai e mãe. Para você crescer, você precisou de várias outras pessoas. E agora o detalhe mais importante, quando você morre, você precisa de no mínimo 4. Ou 6, que são as 4 pessoas que vão levar o seu caixão. Ninguém faz nada sozinho, não tem como. Cara, nós temos uma empresa aqui que na nossa cabeça isso vai gerar bilhões. É a empresa que vai transformar a nossa vida. Tem 2 opções, ou eu sou dono dela sozinho, e aí eu sou 100% de nada, ou eu divido ela com alguém, fraciono, coloco algum sócio e ela vale R$1 bilhão, eu sou dono de 50% disso. Então eu nunca consigo fazer nada sozinho. No máximo, o que eu vou fazer é ter a ideia. A ideia ela pode ser gerada comigo, mas a ideia minha ela é só uma semente. Eu tenho que plantar ela para que ela prospere. Então, cara, a prosperidade e o sucesso, eles só vão funcionar para você se você estiver fazendo alguma coisa em prol do coletivo. Aliás, o tema da live é o sucesso vai te encontrar subindo a montanha da prosperidade. A ideia está aqui, ela é uma semente. Eu compartilho com alguém, já são 2. Esses 2 fazem a semente germinar. Cara, o que mais me incomoda é o seguinte. Uma vez eu estava falando lá na igreja e eu dizia, cara, se uma maçã soubesse que uma semente de dentro dela pode gerar um pomar inteiro, o que essa maçã faria? Se você pegar uma semente de uma maçã e você falar para ela, dentro de você tem uma floresta inteira de maçã, tem um pomar inteiro de maçã. Será que essa maçã acreditaria? O problema é que ela pode não acreditar, e tudo bem, ela vai ser só uma maçã. O problema é quando a maçã sabe que dentro dela tem uma semente, que ela pode se tornar um pomar e ela não faz nada com isso. Eu acho que é com esse tipo de pessoas que eu mais me comunico, que é com quem eu mais falo, sabe? São as pessoas que sabem que tem um talento, que sabem que tem algo para fazer, que dentro dela carrega um pomar inteiro e ela não faz nada. Então, o que a gente deve pensar sempre? O sucesso, ele sempre é feito de forma coletiva. Do que vale eu estar super bem e a minha família estar super mal. De que vale eu estar dentro da minha empresa, fazendo toda essa estrutura andar e só eu ser o beneficiado. Cara, por isso que as pessoas que trabalham comigo, eu tenho que ser sempre grato.
tenho que pensar nelas. A pessoa que quer prosperar, ela tem que pensar no coletivo dela e tem que ser sempre grato. Por quê? Porque a gratidão é fator de multiplicação. E a ingratidão é fator de redução. Então, quando eu sou grato, agora mesmo eu fui buscar um carro nosso que bateu, um carro nosso se envolveu lá num acidente, e na hora eu fiquei triste. Cara, o pensamento que eu fui, só bate carro quem tem carro. Então assim, eu poderia ser atropelado a pé se eu não tivesse carro. Graças a Deus, não foi comigo, mas a ideia que eu estou querendo passar é essa. É a gratidão até pelas coisas ruins que aconteceram. Cara, você precisa exercer a sua generosidade para despertar a prosperidade dentro de você. Não existe ninguém que está subindo a montanha da prosperidade que não é generoso. Você sabia que não pode escalar a montanha do Everest sozinho? Muitas pessoas já fizeram isso, tem filme, mas hoje isso é proibido. Por quê? Porque você só pode subir sempre em grupos. Por quê? Porque quando você está escalando uma montanha muito grande, você pode cometer pequenos deslizes. Se você não tiver ninguém te dando o apoio e conduzindo você de maneira segura, você pode colocar sua própria vida em risco. Então, dependendo do que você quiser escalar, cara, imagina comigo, eu quero escalar só um barranquinho. Cara, vai lá, você dá conta. Mas tudo bem, você vai ver o mundo só da altura daquele barranco. Mas, cara, eu tenho dentro de mim uma semente que quer gerar um pomar e a montanha que eu estou subindo é muito grande. Eu preciso de mais pessoas do meu lado. Não tem como eu fazer isso sozinho. Por quê? Porque essas pessoas vão me motivar quando eu estiver desmotivado, vão me empurrar quando eu estiver cansado e vão estar comigo também na hora da vitória. Então todos esses sabores serão divididos entre todos nós que estamos subindo. E a generosidade, pessoal, muita gente pensa que é um dom. Generosidade não é um dom. Generosidade é um gene. Vem de Gênesis. Princípio de tudo, começo de tudo. O começo foi em Adão, mas a origem foi em Cristo. O que eu quero dizer? Cristo deu tudo que tinha para estar com a gente. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente distribui o que a gente tem na nossa cabeça e no nosso coração, mais a gente prospera. Por isso que quando eu vou subir uma montanha, eu nunca subo sozinho. Por isso que quando eu vou executar uma ideia, eu nunca executo sozinho. Eu sempre penso no coletivo. O coletivo faz. Tem até uma frase que diz o seguinte: sozinho eu vou mais rápido, mas junto eu vou mais longe. Por quê? Porque em grupo, em equipe, no coletivo, eu tenho as condições de segurança necessárias e propícias para alcançar aquilo que eu preciso alcançar. Então, generosidade é um gene, está dentro da gente. Cara, eu não consigo prosperar sozinho. Eu preciso que as pessoas que estejam ao meu lado prosperem. Que graça eu teria eu estar comendo a melhor carne do mundo e a pessoa que trabalha a melhor carne do mundo e a pessoa que trabalha comigo está sentada na outra ponta da mesa comendo a sobra do outro dia. Não faz sentido nenhum. Eu só consigo prosperar quando eu tenho a generosidade e eu posso fazer isso. Por isso, pessoal, que a semeadura ela é opcional. A história da maçã. A maçã, se eu chegar para uma maçã e dizer, dentro de você, se eu chegar para uma maçã e disser, dentro de você tem um pomar inteiro, a sua semente ela pode virar 5, 10, 15 maçãs que vai germinar um pomar inteiro. Essa semente pode não acreditar. A maçã vai dizer, cara, eu não acredito que dentro de mim tem um pomar inteiro. Mas a semente, se plantada for, vai se transformar num pomar. E se você transformar essa semente num pomar, ela vai gerar alimento para várias outras pessoas. Então o problema não é a maçã não acreditar que ela não vai ser um pomar. Isso depende dela, independe de você. A maçã pode não acreditar. O problema é a maçã que sabe que pode acreditar, que sabe que tem semente para gerar um pomar inteiro e não acredita nisso. E decide não plantar. Eu acho que mais é isso que me dói. Então, Deus criou a natureza para me mostrar a generosidade. Cara, eu nasci sem cabelo, eu nasci sem roupa, eu nasci sem riqueza, eu nasci sem nada. O que Deus faz? Te dá o ar, a visão e 5 sentidos, tato, olfato, paladar, visão e audição. Isso você nem tinha direito de ter isso, e hoje você tem. Então, se você tem isso e tem as condições de transformar isso em riqueza, já é uma semente que Deus colocou em você. Cara, eu sempre penso o seguinte... ontem eu fiz a comparação com os filhos e eu disse, um filho nunca precisa fazer uma campanha para conquistar alguma coisa do pai. Ele pode até pedir e o pai trancar o que ele pediu para que o pai desenvolva algum tipo de consciência nele. Por exemplo, o filho quer uma bicicleta. Um dia o pai não vai chegar em casa e os filhos estarão lá fazendo um protesto por uma bicicleta. O pai vai dizer, eu vou te dar se você tirar nota alta. Eu vou te dar se você alcançar aquilo que eu queria que você alcançasse. Cara, assim somos nós. A gente não precisa estar fazendo campanha para conseguir as coisas. Essa semente já está dentro de nós. É só a gente colocar para fora.
Cara, a gente já é detentor da riqueza, só não enriquece quem não quer. O cara precisa fazer um esforço enorme para não conseguir enriquecer. Por quê? Porque dentro dele já tem ideias. Eu me lembro que uma vez eu passei pela avenida e eu queria abrir uma farmácia. Eu olhei, cara, naquele bairro não tinha uma farmácia. Eu falei, Ravi, aqui daria certo uma farmácia. Parei o carro, fui lá falar com a mulher da sala e disse, eu queria alugar essa sala. Ela disse o seguinte, essa sala tá vazia, levantei os valores e tal. Fui num amigo meu que já era proprietário de uma farmácia e disse, cara, quanto que custaria para mim abrir uma farmácia? Ele disse, cara, não te mete nisso, farmácia é um negócio tão ruim, não dá muito lucro e tal. O proprietário da farmácia, eu disse, eu já tenho 40 anos de farmácia e tal, tô louco para sair disso. Me falou só o lado ruim de ter uma farmácia. O que aconteceu? Eu acreditei nesse cara e hoje lá onde eu passo tem uma farmácia bombando naquele lugar há mais de 5 anos. A ideia que eu tenho é uma semente. Quem sabe tanta gente que está aqui, cara, teve ideia de abrir uma loja de móveis, uma loja de carro, negociar carro, vender cachorro-quente, vender milho, eu não sei, cara. Mas você não colocou pra frente por quê? Porque alguém falou alguma coisa pra você, ou você sentiu vergonha, disse, cara, eu tô com vergonha de vender um brigadeiro na avenida, então eu vou ficar por aqui mesmo. E aí você não obteve o resultado. Tem um menino que eu encontrei vendendo paçoca e chiclete de menta em São Paulo, é o Levi Prodígio, inclusive ele gravou comigo lá, tá? Ele tem 162 mil seguidores. Sabe o que ele faz? Ele tem uma caixinha de paçoca, ele vai na frente dos eventos, os artistas saíam de dentro dos eventos e ele gravava com os artistas. Esses artistas duplicavam, repostavam os stories dele e hoje está com 162 mil. As pessoas pagam para ele postar alguma coisa. 162 mil seguidores. Cara, vendendo paçoca, vendendo hortelã. E você aí não está fazendo nada porque está com vergonhinha de sair na avenida com uma bandejinha vender alguma coisa. Eu não abri a farmácia porque o cara falou que a farmácia era um negócio muito difícil de cuidar, não ia dar grana. Então, cara, a semente está dentro da nossa cabeça. A semente está dentro do nosso coração. Nós não podemos deixar de lançar a nossa semente na terra só porque alguém não acreditou nela. Cara, eu acredito em mim, eu vou fazer isso acontecer. Pronto, acabou, cara. A gente precisa ter a humildade suficiente para reconhecer que nada a gente faz sozinho. Mas a gente precisa ter o caráter suficiente de lançar essa semente na terra e esperar que ela brote. Eu tenho que fazer isso. Então, gente, a consciência nossa é a gente ter a maturidade. Sabe o que Deus espera da gente? Eu contei a história ontem que quando 2 filhos, eles brigam, geralmente, na briga dos filhos, o filho mais novo está errado e o filho mais velho está certo. Então chega um filho e conta o que aconteceu com ele, esperando que o pai faça justiça. Chega o segundo filho, conta o mesmo problema para o pai, esperando que o pai faça justiça para ele. E o pai, na verdade, não quer fazer justiça para nenhum dos dois, ele só quer que os 2 filhos se entendam bem. Só que o pai espera que o filho mais velho resolva o problema. Cara, você carrega dentro de você uma semente que pode construir um pomar inteiro. Dentro de você tem essa semente. Se você for homem o suficiente, se você for mulher o suficiente e ter caráter para colocar isso para fora, você com certeza vai transformar o seu pomar. Então Deus espera de você responsabilidade, cara. É importante que você tenha. Eu tenho dentro de mim um sonho e eu quero construir isso. A pergunta que eu fazia antes de eu iniciar as lives é: vai valer a pena eu me expor e me colocar à disposição, começar a criar conteúdo? Pra quê, cara, se eu não preciso disso? É porque eu carrego dentro de mim uma semente, cara, e eu quero construir um pomar com essa semente. Ponto final. Ah, mas você tá fazendo por causa de quê? Estou fazendo porque eu tenho dentro de mim uma ocasião que quer transformar isso num pomar. E ponto final. Estou colocando a minha cara a tapa, estou me colocando à disposição e estou colocando a valer o meu nome. Cara, isso vai acontecer. E todo dia nós vamos fazer live, toda vez que for necessária. Por quê? Porque a gente quer construir uma audiência. Aliás, se você está aqui, cara, é até importante você dar o joinha e comentar e mandar essa live para alguém. Vai que isso está fazendo sentido para você. Manda essa live para alguém, comente aqui embaixo, cara. Até porque isso faz o algoritmo do Instagram entender que a gente está fazendo um bom conteúdo. E outra coisa, nós temos um grupo de WhatsApp. Comenta aqui embaixo, eu quero, que depois eu te adiciono lá. Ou vai no link da nossa bio, tem lá o grupo de WhatsApp, você pode entrar automaticamente no link, você vai cair no nosso grupo. Nós vamos despejar conteúdo nesse grupo todos os dias. Transformadores, para despertar pessoas como eu, que já estavam acomodadas. Cara, no meu caso, eu tinha 6 sonhos, já contei isso aqui para vocês. Eu tinha o sonho de ter um plano de saúde, de ser formado numa faculdade, de ter filhos, dos meus filhos estudarem em colégios particulares, de eu casar e ter filhos e de eu fazer um trabalho na igreja. 6 sonhos, os meus sonhos, 6 sonhos já estavam realizados.
Não havia mais necessidade de eu querer fazer qualquer outra coisa. Mas o que é que eu quero? Eu tenho dentro de mim uma semente, eu quero que essa semente se transforme num pomar. Ponto final. E é isso que eu quero fazer. Gente, o que a gente está criando aqui é como um Wi-Fi. Cara, eu entendi isso transformou a minha vida. Cara, isso vai transformar a tua vida. É como um Wi-Fi. Aonde você entra no Wi-Fi, você consegue carregar esse conteúdo. Então, cara, é tipo assim, você está em determinado local e você tem acesso ao Wi-Fi, você vai lá, conecta na rede do Wi-Fi, você coloca esse conteúdo para dentro do teu celular. Quando você estiver em qualquer ambiente que não tem Wi-Fi, aquilo já está carregado dentro de você. Um sonho é isso, galera. Um sonho é quando você está num ambiente onde você tem abundância de ideias, aquilo vem dentro da sua cabeça, essa ideia brota no seu coração como uma semente. Quando você se desconecta daquilo, você está com Wi-Fi, você está sem Wi-Fi, mas você está com aquele conteúdo carregado dentro do seu coração. Cara, a partir disso, é só conectar com outras pessoas, é como a rede do iPhone. Você vai no Wi-Fi, carrega a ideia vira uma semente, quando você sai do Wi-Fi, você conecta só com a rede de iPhones. Você conecta só com a rede de pessoas que estão na mesma energia que a sua. Eu contei ontem que eu cheguei em São Paulo e fiquei apavorado. Por quê? Porque aqui em Itapema você fala para alguém, cara, eu queria escrever um livro. O cara olha para você e fica babando. Cara, esse cara é incrível, ele quer escrever um livro. Aí, num primeiro momento, ele te idolatra. Num segundo, ele te acha um idiota. Ele diz, cara, esse cara quer escrever um livro. Como é que escreve um livro? Mandando áudio? Como é que escreve um livro? O cara não sabe como é que se escreve um livro. Mas se você chega lá na plataforma de lançamento e você fala, cara, quero escrever um livro. Os caras falam assim, ó, cara, tô te mandando o telefone do capista. Ah, em seguida já tô te mandando o telefone do diagramador. Ah, já tô te mandando também o telefone do extrator. Tô te mandando o telefone do cara que vai fazer a revisão. Cara, em 5, 6 minutos você tá com toda a equipe reunida para construir isso aí. De tão importante que é você estar conectada com as pessoas certas. Galera, mas isso já tem muita gente falando. Então, o que eu quero falar com vocês é sobre o Wi-Fi, sobre a conexão. De você se conectar e absorver esse conteúdo. Uma vez que esse conteúdo entrou dentro de você, ele se transforma numa semente. Quando você sai do Wi-Fi, quando você sai do lugar de ideias, essa semente começa a germinar se você estiver conectada com a sua rede ideal. Então, galera, o que a gente precisa entender é o seguinte, a gente precisa acessar um outro nível. E acessar um outro nível sempre demanda da gente encerrar um nível anterior. Cara, você quer ter uma ideia? Ah, eu vou trocar um carro que eu tenho por um carro melhor. Você tem que se desfazer do carro antigo. Aquilo serviu para você vir até aqui. O emprego que você tem serviu para você chegar até aqui. Daqui para frente é outro nível. Todo nível novo que você acessar, você precisa se despedir do nível anterior. Cara, se eu quero acessar novas amizades, eu não vou me tornar inimigos dos antigos, mas eu não consigo mais conviver com aquele tipo de ideia. No lugar que eu estava, falar que eu queria escrever um livro, a pessoa te admirava num primeiro momento, mas te achava um idiota num segundo momento. Esse cara tá viajando. Mas quando eu me conectei com outras pessoas, eu disse, cara, eu tenho um livro dentro de mim, cada pessoa que entrar na igreja eu vou dar um. Sabe o que o pessoal do Pablo Marçal falou? Cara, esse primeiro livro a gente vai bancar para você. Por quê? Porque a conexão trouxe isso. Então eu acessei um outro nível. Quando eu acessei um outro nível, galera, eu tenho que fazer live todo dia, final da tarde. Eu tenho que postar 3 reels por dia. Eu tenho reunião todos os dias, 6:30 da manhã. Eu tive que acordar 4 horas da manhã para poder dar conta de responder todos os meus WhatsApps. Por isso que eu tô com um monte de WhatsApp atrasado. Por quê? Porque 7:30 da manhã eu tenho reunião, depois eu tenho que gravar os reels, depois eu tenho que vir aqui fazer live, depois editar todo esse conteúdo, começar a colocar nas redes sociais. É um corre total. Mas o que isso está trazendo? Um novo nível de construção daquilo que eu estou fazendo. E às vezes o que me incomoda, cara, é a comparação. Eu entro no Instagram dos caras, dos grandes players que estão lá construindo algo, os caras têm muitos seguidores, muita audiência, muito conteúdo, e eu fico pensando, cara, como é que esse cara chegou nesse nível? Cara, em algum dia ele teve que começar com o mesmo número de seguidores que eu tenho. Uma criança não se levanta e sai caminhando, correndo, jogando bola. Cara, ela começa engateando, ela começa se arrastando, ela começa tropeçando, batendo a cabeça nas quinas, até que ela começa a caminhar. Uma vez que ela começa a caminhar, velho, dali pra frente não tem mais como você falar pra ela, a partir de agora você não caminha mais. Uma criança que tá com 5, 6 anos, você não consegue mandar parar de crescer. Ela começou a crescer, não tem mais como parar. Hoje mesmo eu tava falando com o Adelmo, pra gente fazer uma live junto, com alguns amigos que a gente tem contato. Cara, eu me lembro quando o Adelmo começou a fazer brincadeira. Hoje o cara tem 300 mil seguidores. E eu falei, cara, o cara só não parou de fazer. Tem uma coisa interessante na nossa vida que é o seguinte, quem está do lado da verdade sempre vai ter razão.
Cara, numa discussão, se você está do lado da verdade, você sempre vai ter razão. Então não precisa você ficar inventando fórmulas mágicas, fazendo coisas de outro mundo. Continua fazendo a mesma coisa que você está fazendo. Dê comida para o seu sonho, para sua criança, para o seu filho, e ela nunca vai parar de crescer. É mais ou menos nessa pegada que a gente está. Tem coisas que quando a gente acessa o próximo nível, o nível anterior tem que ficar para trás, cara. Então eu penso o seguinte, do jeito que eu passo o conteúdo para vocês é diferente do jeito que eu recebo o conteúdo. Às vezes eu tenho que estar lá lendo 1000 livros, assistindo lives, participando de pessoas em outro nível para mim poder gerar o conteúdo, mas o jeito que eu passo o conteúdo é outro. Mas qual é o importante? É que quando eu passo esse conteúdo, isso se torna uma semente dentro do seu coração. Cara, eu fico pensando, como é que a gente pode gerar um conteúdo? É a história da maçã que eu acabei de contar. Você pode chegar para a maçã e dizer, maçã, dentro de você tem um pomar inteiro. Se eu tirar essas sementes e plantar, pode gerar um pomar inteiro. A maçã pode acreditar ou não, cara. E se ela não acreditar, tá tudo bem, ela não acreditou. O problema é com a maçã que acredita. O problema é com a maçã que acredita e não faz nada com a semente que está dentro dela, cara. Então, muitas vezes, a gente tem que entender o conteúdo de uma forma e transmitir ele de outra forma. E esse conteúdo tem que gerar transformação na gente. Cara, a partir de hoje, nós vamos estar aqui derramando aquilo que a gente tem. Cara, o que eu tenho é isso. Eu quero passar para você que você é essa maçã, cara. Você pode não acreditar que você tem um pomar, mas se você acreditar, você pode fazer a diferença. Mas se você acreditar e fizer alguma coisa, cara, é como ler a Bíblia. Ler a Bíblia não leva ninguém para o céu. Praticar o que está na Bíblia leva as pessoas para o céu. Às vezes na igreja o pessoal discute quem é católico, quem não é. Eu disse, cara, enquanto você está discutindo, por que você não está fazendo o que a Bíblia está mandando, cara? Que é só amar as pessoas. Então, fazer aquilo que a Bíblia manda me leva para o céu. Praticar o que está lá me leva para o céu. Tem até um versículo na Bíblia que o diabo crê, estremece, mas não obedece. Então não adianta de nada. Ele tem a Bíblia na cabeça, mas não faz. Cara, assim é quando a gente tem algo a ser revelado dentro de nós. Eu sou uma maçã que acredito que dentro de mim tem sementes, que essas sementes, se plantadas, poderão gerar um pomar. E é a história do Wi-Fi que eu contei, cara. Falta 3 minutinhos pra gente encerrar a live. E é a história do Wi-Fi que eu contei. Enquanto você está no Wi-Fi, você está acessando tudo quanto é tipo de conteúdo. Ideias e coisas. Aí você joga aquilo para dentro da tua mente. Gera dentro da tua mente uma ideia. Quando você sai do Wi-Fi, você identifica essa ideia se torna uma semente dentro do seu coração. E aí quando você está fora do Wi-Fi, a qualquer momento onde você estiver, você consegue acessar essa semente dentro do seu coração. Quando você acessa essa semente, você se conecta com a rede de iPhones, que é a rede que você está conectado mesmo fora do Wi-Fi, que é a rede que tem a mesma frequência que a sua. Cara, o mais importante de tudo, cara, é que a alma que tem algo dentro dela, que quer fazer com que ela cresça, a alma que tem algo dentro dela, que é um sonho, é mais ou menos aquela história de Jeremias. Eu até quero parar de falar sobre isso, mas cada vez que eu ouço o teu nome, os meus ossos tremem, a minha carne queima. Cara, não tem como, é como uma bola de vôlei no fundo de uma piscina. Quando você solta, ela explode, cara, ela vai para cima. A pessoa que tem um sonho dentro dela, a pessoa que tem um sonho de fazer algo, cara, dentro do coração dela, como uma bola no fundo dentro de uma piscina, soltou, mano, ela vai voar, cara, não tem como. E às vezes eu fico vendo as pessoas, cara, pessoal, acreditando nisso, cara. Eu sei que eu tenho algo para fazer, eu sei que eu tenho algo importante para cumprir, mas não coloca para fora. Galera, nós estamos fazendo 2 lançamentos, um em agosto e um em novembro. Um é sobre desenvolvimento pessoal e profissional. Em novembro, sobre engenharia de segurança do trabalho. Cara, precisava? Não. Mas eu tenho uma semente dentro de mim. E eu queria motivar você. Nós temos um grupo, só nosso. Tá no link aí acima, é só você entrar e fazer parte. Todo dia nós vamos mandar mensagem lá, sempre 4 horas da manhã, porque eu tive que acordar 1 hora mais cedo para poder responder todo mundo, para 7h30 da manhã começar a nossa reunião com o pessoal de São Paulo, depois eu trabalhar na nossa empresa e finalizar o dia fazendo live. Cara, se você quiser entrar no nosso grupo, entra aí no link, entra de graça, não tem custo nenhum, totalmente free. Todo dia de manhã a gente vai estar derramando conteúdo lá, é só você fazer parte disso. A partir de amanhã, galera, a gente vai começar a fazer umas lives com convidados também, gente de São Paulo que a gente conectou, gente incrível, que saiu do nada e hoje é dono de jato, de avião. Cara, quando eu conheci esses caras eu fiquei doido. E o mais interessante é que você diz assim, ó, cara, eu quero ter um avião. O cara diz assim, ó, cara, tem 10 parados no hangar à venda, você quer ir lá ver? Eu entendi uma coisa. Cara, não se brinca com quem tem um sonho. Se você tem um sonho, cara, vai acontecer.
Galera, eu queria agradecer a todos vocês. A nossa live está sendo das 5h30 às 6. A gente ainda está testando esse horário, mas possivelmente vai começar às 5h30 e vai acabar às 6h30, ou começar às 5h30 e acabar às 6 horas, ou começar às 6 horas e acabar às 6h30. Um beijão no coração de todos. Entra no nosso grupo, manda um alôzinho, manda essa live para alguém e eu tenho certeza aí que vai fazer bem para você. Um beijão no coração, família. Deus abençoe a todos, tá? Tamo junto aí e até amanhã, de novo no mesmo horário. Sempre que tiver um conteúdinho nosso lá, curte o nosso Rios, compartilha, comenta, é importante para nós aí. Um beijo para todos. Toda a galera que tá com a gente, eu tô vendo chegar aqui. Um beijão para todos. Deus abençoe e até amanhã.